meus consagrados! E aí, gente, vamos finalizar essa tomística? Vamos? Então vamos de números quânticos. Garela, vocês já sabem quais são os números quânticos involuntariamente ou voluntariamente, para quem já lembra do ano passado. Vamos lá que eu vou apresentar para vocês. Sobre eles, nós vamos falar de 4 números quânticos. Os que estão relacionados a níveis de energia, subníveis de energia, os orbitais e, por fim, os spins. Vamos lá. Os níveis de energia, eles estão associados ao número quântico principal, representado pela letra N. Então, sobre os níveis ou camadas, a K está relacionada ao número quântico 1, L2, M3, isso daí vocês já lembram, né? Vocês lembram, né, de número de camada e tudo mais. Então, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que estão associados aos níveis ou camadas, eles são representados pela letra N. Então, N significa número atômico principal. Sobre os subníveis de energia, nós temos o número quântico secundário, que é representado pela letra L. Não é um I, tá? É um Lzinho. Então, subnível S, ele representa o número 0, P1, D2, F3. Tá, mas por que eu quero saber disso, amada? Bom, vocês vão utilizar esses códigos, esses números quânticos, para identificar o elétron lá dentro da eletrosfera. Então, cada vez que nós falamos de um número quântico, mais profundo nós estamos chegando. Então, mais perto de encontrar o elétron, nós estamos caminhando. Sob o terceiro número quântico, nós temos um número quântico magnético, que é representado pelo orbital. Então, esses estão associados aos subníveis. Por quê? Os orbitais são como se fosse a casa do elétron. Então, no subnível S, ele vai ter um orbital só. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Subnível S, ele vai ter apenas um orbital. Por quê? Lembra que a quantidade máxima de elétrons no subnível S são 2 elétrons? Então, aqui eu posso ter 2 elétrons. Ó, aqui é a casa perfeita para 2 elétrons. Sobre o subnível P, nós temos 3 orbitais. Por quê? Porque ele comporta 6 elétrons. Então, vamos lá. Ó, a forma de preenchimento é assim, ó. Primeiro, todos para cima. E depois, todo mundo para baixo. 6 elétrons. Belezão. Terceiro subnível é o D. O D vai conter 5 orbitais, porque o D comporta até 10 elétrons. Começa preenchendo todo mundo para cima. Ai, gente, essa seta não saiu. Como se fosse um ônibus, sabe? O ônibus está vazio, por que você vai sentar do lado do outro, gente? Não, ó, vamos preencher o ônibus. Quando tiver tudo preenchido, você vem aqui e senta do lado da pessoa. Isso se a pessoa não tiver coronavírus, tá bom? Se ela estiver passando mal, você fica em pé mesmo. Nossa, esse elétron saiu o O, mas vocês estão entendendo. E, por fim, 10 elétrons. E quando nós falamos do F, são 7 orbitais. Por que 7? Porque o subnível F comporta 14 elétrons. 2 em cada um, 2 orbitaizinhos. Não vou desenhar não, porque vocês já entenderam o rolê aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala do número quântico magnético, o númerozinho que vai relacioná-lo é 0, quando eu falo do subnível S, de menos 1 até mais 1, quando eu falo do P, de menos 2 até mais 2, quando eu falo do D, e de menos 3 até mais 3, quando eu falo do F. Deixa eu explicar aqui no F, para vocês entenderem a lógica para todos eles.
O orbital do meio vai ser sempre o zero. O orbital da esquerda, aqui a esquerda, gente, se ele tiver preenchido, aqui vai ser menos 1. Menos 2 e menos 3. Aí, e os orbitais da esquerda vão ser mais 1, mais 2. Ai, gente, eu tenho. Olha, o 2 é o pior. E fez. E o mais 3. Belezinha? Então, vamos que vamos. Esse foi pro F. O D, ele vai de menos 2 pro mais 2. Então, aqui no meio, 0. Esquerda, menos 1, menos 2. Direita, mais 1, mais 2. Subindo, aqui no meio, 0, menos 1, mais 1. E o subnível S só vai ter o 0. Entenderam a lógica? Se não entenderam, vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Mas, tudo bem até aqui? Não sei, né? Ninguém tá respondendo, mas eu acho que está. Vambora. Sobre os números quânticos magnéticos, eu quis representar a ordem de entrada dos elétrons aqui, seguindo a regra do Rand. Foi o que eu falei para vocês. Se o ônibus está vazio, não tem por que você sentar do lado de alguém. Então, regra da vida, tá? A não ser que essa pessoa seja seu crush, mas aqui no caso não vamos ter. Aqui, no subnível S1, se eu terminar o meu subnível mais energético com S1, então eu vou ter apenas um elétron. Eu vou começar preenchendo sempre para cima. Se o meu subnível energético terminar com P3, 3 elétrons, começa preenchendo todo mundo para cima. P4, como é que fica? Todo mundo para cima, não coube mais ninguém? Vamos desenhar a setinha para baixo. Aqui, assim como no exemplo. E se for F10, desenha todas as setas para cima, todos os elétrons que são representados por essa seta, e finaliza a quantidade de elétrons para baixo. Foi? Então, continuaremos. Nós temos o número quântico de spin, que ele é representado por S ou ms, geralmente é S mesmo. Quando a gente vai preencher um subnível, né, um orbital, o que vai acontecer? Nós começamos com a seta para cima, assim, ó, como ele está. Então, quer dizer que o elétron ele vai entrar girando nesse sentido aqui da setinha. Então, ele vai girar e entrar no compartimento dele. Nesse caso, quando eu preencho todas as setinhas para cima, quer dizer que o meu spin é mais meio. E quando a minha setinha é para baixo, quando eu tenho alguma seta para baixo, o meu spin é menos meio. Mas isso pode variar, tá? Depende do estado, depende da prova que você vai fazer. Geralmente a questão ela vai sempre te sinalizar qual é a ordem de spin que ele quer. Ele vai te dizer, olha meu anjo, eu quero que você considere que o spin que está para baixo, ele seja mais meio, beleza? Show, então você já está ligado que essa regra vai ser ao contrário. Vamos ver um exemplo prático. Tá, e daí? Como é que eu reúno tudo isso? Vamos ver essa questão. A luz amarela das lâmpadas de vapor de sódio, usadas na iluminação pública, é emitida pelo decaimento de energia de elétrons excitados no átomo de sódio. No estado fundamental, um elétron desse elemento se encontra no segundo nível de energia, em um orbital P. Então, ele já te falou que ele quer o segundo nível de energia. E o orbital tem que ser P. Os valores dos números quânticos que podem caracterizar esse elétron são, ele está falando do
desse elétron em questão, um elétron desse elemento, se encontra no segundo nível de energia no orbital P. Primeira coisa que nós fazemos, distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, vocês vão procurar essa característica que ele acabou de falar. Olha, ele vai se encontrar no segundo nível de energia e em um orbital P. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica, o orbital mais energético é o último, beleza? Ali é o 3s1. Só que ele te descreveu, ele disse que esse elétron, em especial, ele está no segundo nível de energia. Então, aqui, ó, só pode ser essa pessoa aqui, no segundo nível de energia e um orbital P. Então, ele está se referindo a esse subnível aqui, 2p6. Como eu represento o 2p6 em forma de números quânticos? Vamos. Dado. Considere que o primeiro elétron a ser adicionado possui número de spin igual a menos meio. Vamos ver melhor como é que isso funciona. Vamos lá. Se eu tenho 2p6, 2, ele é o quê, gente? O 2 representa o nível ou camada de energia. Então, se ele está no segundo nível, olha aqui, quem é o nível de energia que ele se encontra? No nível L. E o nível L é representado pelo número quântico 2. Então, beleza. O seu N é igual a 2. Então, a gente já tem um indício. N igual a 2. Então, daqui, todos os N's aqui são iguais a 2. Então, não nos disse muita coisa. Agora, vamos observar o L. L, ele está associado ao número quântico secundário. Se ele termina com P, aqui o P, quem é o número quântico secundário que representa o P? Ó, é o 1. Então, o meu L vai ser 1, 2 e 1. Então, eu fico entre a letra a letra C, é isso, A e C. Agora, vamos desempatar essa torre. Olhando aqui para o M, que é o meu número quântico magnético, como vai ser esse preenchimento? Ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, eu tenho que ter 3 orbitais para ele. Como vai ser feito esse preenchimento? Vamos lá. 1, 2, 3. Preenchi. Só que ele quer 6 elétrons. No subnível C, P tem 6. 4, 5, 6. Então, o meu M, ele termina com mais 1. Vamos lá, mais 1. Só o C apresenta N mais 1. Então, gabaroide seria a letra C. Vamos ver se o spin vai ser mais meio ou menos meio. Ele disse que é para considerar que o primeiro elétron a ser adicionado será igual a menos 1. Então, o segundo elétron a ser adicionado, que é esse aqui para baixo, ele vai ser mais meio. Então, S, que é o spin, será mais meio, porque eu tenho 2 elétrons no meu orbital. Então, gabaroide C, eu botei um coração porque eu achei bonitinho, tá? Se não gostaram, me processa. Não me processa não, porque eu não tenho dinheiro, mas é isso. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência, tá bom? E aqui fechamos os números quânticos. Espero que vocês tenham entendido, gente. Um beijo e partiu. Partiu dormir. Amém, gente. Amém.